começar essa parada. Então vamos lá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desafio Sistêmico. Aqui eu vou abordar estratégias para você elevar o padrão das suas relações e parar de viver situações de estresse. E o nosso tema de hoje é esse aqui, ó, solidão e abandono. O segredo que ninguém te conta sobre como acabar com esse padrão familiar. Hoje o tema tá bem profundo e para hoje eu preparei uma prática pra gente fazer. Então, afinal, vai rolar uma prática aqui. Eu sei que vocês gostam, sempre gostam quando a gente entra em exercícios sistêmicos, porque a prática, né, isso é algo que muitas pessoas ainda não entenderam com o coração. Eu falo que às vezes a informação ela vem aqui pra nossa cabeça, a gente entende no nível mental, mas ela não pega o elevador e vem aqui pra nossa cabeça, pro nosso coração, ela fica na nossa cabeça. E a prática, ela é assim, ela é transformadora pra você, de fato, trazer um conhecimento pra tua célula a nível carnal, assim, né? Pra aquilo ser realidade na tua vida. Enquanto um conhecimento, ele não é utilizado na prática, ele não é praticado no teu dia a dia, você não se apossa dessa herança de verdade. Você fica com mais um conhecimento. Então a gente está numa era de conhecimento que a gente está tendo acesso a muito conhecimento. E aí a gente tende a, como é muita coisa passando, né, na nossa TL, na nossa feed, as bolinhas de live ali, é muita coisa, a gente fica com essa, até com uma ideia de ingratidão, assim, olha, tem tanta coisa que, eu tenho tudo já, não vai fazer diferença pra mim. E aí, de fato, o que faz diferença é aquilo que você pega, aquela porção que pode ser pequenininha, mas que você decide utilizar na tua vida hoje. Eu vou fazer isso aqui, eu vou mudar isso aqui, é um ponto pequenininho. E isso é uma sementinha que tem um potencial de transformação violento, imenso na tua vida, mas você precisa pegar, escolher lá, vou pegar isso que a Cris falou, que só isso, e vou colocar em prática hoje. É disso que trata a ancestralidade, né? E eu quero começar falando, assim, primeira coisa é, o que é essa parada ancestral? Eu sei que você sabe o que é isso. Eu sei que você sabe o que significa isso, o nome, a tradução no dicionário, isso você sabe. Mas o que eu me pergunto é se você utiliza isso como ferramenta na prática, no seu dia a dia. E né, é nesse ponto que eu quero entrar. E aí vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Antes de ontem, eu tava lendo o livro do Foco, chama Foco, Daniel Goleman. Não tem nada a ver com a parada de ancestral. E ele começou a falar de uma pesquisa que fizeram com crianças numa escola. E aí ele citou o nome da escola e da cidade. Foi uma pesquisa numa escola de New Haven, em Connecticut. E aí na hora que eu li isso, acendeu dentro de mim um calor, porque assim, eu já fui nessa cidade. Mas foi muito por acaso. Eu tava num trem, indo pra casa da minha cunhada, e eu não desci na estação que eu deveria descer. E eu errei, né? Daí o trem foi até o final e a última cidade era New Haven. Eu fiquei lá, tive que sair do trem pra esperar, voltar, enfim. Acabei conhecendo o entorno da cidade ali, da estação. E peguei o trem voltando e se resolveu a minha vida. Eu só tive essa experiência prática com New Haven. Mas na hora que eu li essa palavra no livro, cara, parecia que todas as minhas células de atenção estavam... olha só, isso aqui você já viveu. É como se a gente fosse, é como se eu fosse levada para um estado de atenção profunda para prestar realmente atenção naquilo que aquele autor estava falando naquele livro. Quando você vive uma situação por vivência prática, todas as tuas células, elas ficam presentes para aquilo entra nas tuas entranhas e você de fato usa o potencial daquela palavra, daquele aprendizado, daquela memória, daquele filme, né? Não sei se você já passou por uma situação, por exemplo,
você está assistindo um filme que foi gravado aqui no Brasil e você conhece aquela área onde foi filmado, ou até nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. É muito louco. Você está assistindo aí e fala, nossa, já estive aí. É diferente o teu estado de atenção para aquela informação que está vindo para você. E o papo da ancestralidade é um pouco disso também, né? Eu nasci numa família que é cristã como religião. Alguns são cristãos evangélicos, outros são cristãos católicos, mas em sua maioria a minha família é cristã. E lá no entendimento cristão, essa palavra ancestralidade não é muito utilizada. É uma coisa que não se fala muito. Mas em outras religiões, espiritualistas, por exemplo, ancestralidade tem já um peso né, de aprendizado, de vir de terra, de fazer acontecer, de experiência. Cada pessoa pode ter tido um tipo de enfrentamento com essa palavra ancestralidade. E eu quero que você agora deixe de lado isso, porque isso faz parte das tuas crenças. Eu quero que você deixe de lado isso, porque a gente vai falar aqui do uso das coisas, e tudo que eu falar aqui, eu não tô querendo te trazer como uma coisa religiosa, mas como utilizar uma ferramenta que você não estava prestando atenção até agora e que pode te trazer muita clareza para coisas chatas que você está sentindo, como um sentimento de abuso e solidão, tá? Então, o que é importante aqui na nossa conversa de hoje? É você pegar o lado do como que eu posso utilizar isso em meu favor. Como que eu posso pegar isso que a Cris está falando, colocar no meu dia a dia e fazer isso ser uma diferença transformadora para minha vida, independentemente do que está ligado a isso, tá? Então coloca de lado agora as suas crenças para você poder se apossar de um conhecimento, né, profundo que você recebeu e que talvez por causa de um ensinamento aí você esteja se distanciando dele. Cris, quando foi a primeira vez que eu tive, né, que você teve contato com isso, Cris? Quando foi a primeira vez que eu comecei a entender esse lance de ancestralidade, me distanciando das minhas crenças religiosas? Foi quando eu conheci a constelação, assim como hoje eu recomendo para os meus alunos do Em Sintonia com a Vida, tem lá um exercício só para isso, para você explorar a sua ancestralidade. Para você explorar o que e a forma como as pessoas fazem as coisas na sua família. E eu tinha um problema com o meu trabalho, porque a minha formação é de engenharia e eu fiz uma transição de carreira para a área de desenvolvimento humano. E isso parece meio desconexo, né? Mas não é, porque hoje, para mim, eu honro muito a engenharia porque eu consigo quebrar as coisas em formato matemático para que a gente possa ter um entendimento melhor. Então, a engenharia, ela me ajuda muito, ela faz esse processo emocional ser muito mais fluido para mim e para o ensino também, para passar isso para as pessoas. Então, eu fico muito feliz com essa misturebinha aí de engenharia com desenvolvimento humano. E a primeira vez que eu tive contato com a grande transformação disso como ferramenta, de olhar para minha ancestralidade e falar, isso aqui pode ser utilizado, foi quando eu tava com dúvidas sobre o que eu ia fazer da minha vida, né? Fiz engenharia e agora quero ir para esse caminho. Todo mundo fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tá acontecendo comigo, essa é a minha realidade agora. Por que eu tô nesse embate? Quando eu fui olhar para minha ancestralidade, e eu não preciso ir muito longe, eu posso olhar para o meu pai, para minha mãe, já é a minha ancestralidade, e eu posso olhar para os meus avós, já é minha ancestralidade, e os bisavós. Mas no meu caso, eu não tive a experiência de conhecer os meus avós paternos, nem o avô, nem a avó, e não conheci a minha avó materna também. Né? Eu só conheci, assim, presencialmente, de tocar o meu avô materno. E a minha experiência com ele não tinha sido muito afetuosa, porque, né, a característica do meu avô. Então também não tinha uma aproximação dele, sabe? E aí, nesse sentido, a história deles ficou separada da minha história. E esse é um primeiro indício de que você não está utilizando a força da tua ancestralidade em teu favor. Você não saber
O que é que tem de conexão da tua história com a história dos teus avós? O que você tem aí que pode ser parecido com um avô teu ou com um bisavô teu? E essa desconexão tira a tua força, porque você se vê numa situação de estar começando algo só. Mas às vezes você só está repetindo algo que o seu avô já começou. E isso pode ser para o lado muito positivo e também para o lado negativo. E quando a gente entende essa raiz, se foi meu avô que começou, eu posso me apossar disso e continuar e crescer. Se for uma coisa positiva que eu quero pra mim. E se for uma coisa negativa que eu não quero pra mim mais, eu posso me despedir disso, falar, vovô, não é comigo essa parada aí. Eu vou continuar de outro jeito e eu vou ser feliz assim. E eu continuo essa história de outro jeito. Então, quando eu tive essa dúvida de carreira, eu voltei e comecei a fazer umas entrevistas com meu pai. E aí ele começou a contar a história do meu avô, a história dele, a história da mãe dele. E aí eu falei, caraca, olha os paralelos que existem na minha história com a história do meu avô. O meu avô também tinha uma coisinha assim de duas carreiras que não se encaixavam, pareciam não se encaixar muito bem. Aí você começa a perceber quando você vai na história, como que a história do seu pai, da família do seu pai, da família da sua mãe se encontra, o que conecta um com o outro, né? E aí você começa a perceber qual que é a sua história, e isso te fortalece. E essa vivência é uma vivência prática de conhecimento da sua história, como se você estivesse montando o seu quebra-cabeça e entendendo, nossa, tava faltando essa pecinha aqui. Na vida emocional, isso se traduz com uma sensação de preenchimento, uma sensação de pertencimento. Eu não sou tão diferente assim deles. Olha o que eles já venceram. Olha onde eles chegaram. Você começa a tirar cada capinha de julgamento que você tinha, porque você começa a estudar essa história e tirando esses pesos de julgamentos, você se libera para renovar. Quando você não sabe fazer uma receita de bolo, não sei cozinhar, não sei fazer nada. Eu fui fazer uma moqueca esses dias, porque estou me aventurando na cozinha vegetariana, nessa quarentena. E eu fui fazer uma moqueca de banana da terra. E eu nunca tinha feito moqueca, sabia fazer nada. Sabia nem como que eu ia cortar o pimentão, se era pequeno, se era grande. Nem gosto muito de pimentão, mas aí tô me dando uma chance de experimentar e ver também o amargo das coisas e entender o que tem no amargo, que pode nos fazer bem, enfim, isso é uma parada minha. E aí fui e fiz, terminei, ficou linda, maravilhosa, gostosa. Aí a primeira vez que eu provei, tava com muita fome, porque demorou muito pra fazer, e eu tava com fome, comi, foi muito maravilhosa. Aí sobrou. Aí no outro dia eu fui comer de novo e falei, poderia ter colocado um pouquinho mais de sal aqui, eu poderia ter colocado um pouco mais isso aqui. Na próxima, eu vou fazer com leite de coco, que eu mesmo vou fazer o leite de coco. Na próxima, eu vou fazer com uma pimenta X. Começa a vir ideia e criatividade para você quebrar a regra se você já fez uma vez e já sabe como funciona. No papo da nossa ancestralidade, a coisa funciona mais ou menos assim também. Como os seus antepassados seguiam uma regra, quando você volta com consciência nessa história, você fala, essa receita aqui a gente pode melhorar. E aí, nessa hora, sai de dentro de você a humildade, porque você fala, eu entendi como vocês fizeram e agora eu posso melhorar. E isso não é arrogância, porque você vai pegar tudo que já foi feito, toda a experiência da primeira moqueca, digamos assim, e aí você vai para a segunda melhor. Então, existe um papel de humildade, que é fazer a primeira vez seguindo a receita, tendo consciência da receita, e um papel de libertação, que é indo para a próxima, colocando os seus atributos e aquilo que você acha importante. Mas você só chega nessa fase de ter liberdade para fazer acontecer se você tiver passado pela fase inicial de fazer o que o teu mentor está falando, de fazer o que é para ser feito, né? Então, a gente está lidando com isso aí, ó, o tempo inteiro. E tomar essa herança da nossa ancestralidade é ver como é que eles fizeram e seguir adiante do jeito que a gente quiser, tá? Quando eu descobri
que o meu avô tinha essas dúvidas assim, de carreira ou coisas assim, que o meu pai passou por isso, eu me liberei, falei, nossa, eles também passaram por isso, então, assim, é simples isso. E aí o que eu fiz, eu agreguei as duas coisas. E na época, eu peguei uma característica que tinha nas duas famílias, para eu entender o meu posicionamento, até aqui no Instagram, de carreira, de como eu me posicionar como terapeuta. Peguei uma coisa que tinha nas duas famílias, que é o gosto pelo ensino, o gosto pelo crescimento, um valor de crescer, de crescimento, um valor de contribuição com o outro. Esses dois valores, de crescer e de contribuir, eles têm coisas muito boas e coisas negativas também, e aí eu vou falar sobre isso. Mas eu peguei esses valores, eu joguei para dentro do meu coração, acolhi esses valores e falei, é isso que eu vou levar como frente, que eu vou acolher como herança dos meus antepassados. Eu vou contribuir com as pessoas o máximo que eu puder contribuir, né? E vou crescer através disso. E essa é uma das coisas que me motiva a estar aqui agora, contribuindo com você, com o máximo que eu posso dar, com o máximo de pesquisa que eu posso fazer, dando o meu máximo, mas não passando, não fazendo além daquilo que eu posso fazer, para que a nossa troca seja saudável. E aí você também faz isso, você também dá o seu máximo, você me responde, me manda um inbox ou comenta quando eu falo, vai lá e comenta no post-it pra mim sobre o que você aprendeu, né? Comenta no post-it da live de hoje o que você aprendeu. Quando eu faço esse pedido pra você e você vai lá e comenta, isso é uma forma de você trocar comigo pra eu entender também quem é você, te conhecer e ainda dar o meu máximo na de amanhã e na outra aí, e colocando cada dia o valor de crescimento pra coisa aumentar. Então, quando a gente começa a entender os valores da nossa família e trazer, a gente entra num processo de crescimento. E os abusos e a solidão são também experiências que os nossos antepassados vivenciaram. E como eles vivenciaram isso, eles lidaram com isso de uma forma. E hoje, se você não tiver a consciência de crescimento para mudar a forma como se lida com isso, você continua repetindo o padrão de abuso e solidão que foi vivido lá atrás, né? Então, vamos lá aprender melhor sobre isso, contando essas histórias pra gente poder se situar. Você pode falar assim, antes de eu contar uma história. Cris, eu não acredito nisso, eu não acredito em coisas de ancestralidade, eu não acredito que uma coisa lá do passado do meu avô possa me influenciar. Então você é uma pessoa que entrou num estado de negação sobre até a sua conformação, porque a tua forma hoje, corporal, o teu rostinho, a tua sobrancelha, é uma herança dos teus antepassados, é uma união do corpinho do papai com o corpinho da mamãe que gerou você. Então, você é um produto genético da sua ancestralidade. Não tem como você falar assim, eu não acredito nisso. É uma coisa... Não tem contexto para essa crença aqui, né? Você existe porque essas pessoas existiram. E da mesma forma que você recebeu um coraçãozinho que tem o mesmo movimento parecido com o movimento do seu pai e da sua mãe. Uma bexiga que funciona de forma parecida. Processamento de células gordurosas e insulina de forma parecida. Do mesmo jeito que você recebeu isso no formato de DNA, você recebe também coisas em comportamento. Você pode ver a linha de pesquisa do Rupert Sheldrake, que é um pesquisador da área da biologia, que ele fala sobre um campo de comportamento que a gente recebe dos nossos antepassados. Né? Eu não vou entrar aqui porque tem muita coisa dele aí na internet, você pode procurar. E a constelação familiar, essa técnica de visão sistêmica, ela se baseia muito no estudo do Rupert Sheldrake, porque ele que traz, assim, que começa a definir essa coisa do campo, que não é esse campo físico ou eletromagnético, que é isso que eu tô falando com você agora, você tá ouvindo minha voz, eu não tô aí na sua frente, mas você tá recebendo essa informação, né? Tem outras informações que a gente recebe que vêm através do campo mórfico. E esse campo, ele traz basicamente comportamentos, crenças, formas como a gente lida com a vida, né? Então, se você não recebesse isso, você não ia ter ideias parecidas ou habilidades inatas que você... Eita, eu acho que eu tô confusa aqui, né? Habilidades naturais que você
tem aí, não sei porquê, mas eu sou criativa para fazer bolo. Eu não preciso ver muito receita, eu já vou e já mudo a receita e dá certo. Habilidade natural. Da onde que veio isso? Vai pesquisar para ver se a sua avó, sua tataravó não fazia bolo, não gostava de fazer bolo. A minha família é super criativa, né? Assim, tem um valor de criatividade grande. Quando eu fui... E minha família adora fazer a comemoração do aniversário, assim. Mesmo que não seja uma festa, mas tem que parar e tirar a foto lá. E aí, quando eu fui ver a história da minha avó, a minha avó, ela fazia, quando não dava tempo dela fazer o bolo, ela pegava a forma de bolo, virava e confeitava a forma pra fazer uma foto, pra tirar uma foto. Essa herança, esse comportamento, a minha sobrinha de 10 anos, que não conheceu a minha avó, que é bisavó dela, a minha sobrinha tem. E ela nunca teve contato com a minha avó, né? Então, assim, ela pode... Ela adquiriu isso da onde? Da convivência com pessoas que isso vai sendo passado, né? E ninguém fala a vida é assim, mas o comportamento vai se criando no sistema familiar. Então, por mais que você fale pra você que você não acredita, é inegável que você aprendeu coisas que não necessariamente te ensinaram, mas que você começa a repetir esses padrões. E da mesma forma que eu posso repetir um padrão de criatividade, de coisas legais, eu posso também repetir um padrão de comportamento abusivo, né? E os comportamentos abusivos, eles são como chavinhas, botõezinhos que tem dentro da gente e que esses botões são apertados de acordo com situações externas que acontecem. Na hora que aperta esse botão, você automaticamente vai pra conchinha da solidão, vai pra conchinha da dor do abuso e sente aquela coisa terrível que alimenta mais o botão, dá mais gasolina pra ele ficar, e aí você aprende inconscientemente a ficar apertando esses botões, e quando você aperta, você gera mais situações abusivas, e isso vai se tornando um padrão que pode vir de lá de trás e que pode levar você a continuar esses processos, né? Eu vou contar uma história de padrão abusivo familiar para você entender melhor como que isso funciona. Então, tem lá a criancinha, né, uma aluna do Em Sintonia com a Vida. Ela, ela reclamava muito porque, gente, abuso pode acontecer em várias áreas, tá? Quando você tem um registro de padrão abusivo, não é só abuso sexual. Pode acontecer de você fazer trabalho, digamos assim, ser besta pros outros, sabe? Ficar fazendo coisas pros outros. Ele pode aparecer em vários níveis. E essa pessoa, ela vivia... a dor que ela sentia era assim, quando ela começou o curso. Olha, nada dá certo na minha vida. Eu procrastino muito. Aonde que inicialmente você vai ligar isso com um abuso, padrão de abuso? Não tem... não é natural você olhar e falar, procrastino muito, vai lá, melhora, se melhore, né? Não tem naturalmente. Mas quando você vai entender da sua ancestralidade, você vê o quanto o fato de você não fazer as coisas pra você, a sua agenda não ser sua, é porque ela se tornou uma agenda de outras pessoas, e você vê o quanto você está vivendo padrões abusivos. E aí, quando você vai analisar cada área da sua vida, você vê que os padrões abusivos estão se repetindo bem pequenininho em cada pontinho da sua vida. E foi isso que aconteceu com essa aluna, né? Então, Cris, eu procrastino, não faço o que eu tenho que fazer e tá complicado isso, eu não aguento mais. Só pra você, vem comigo, imagina que você é essa pessoa. Qual que é o sentimento de quem não consegue realizar as coisas na vida? O sentimento de vazio, o sentimento de baixa produtividade, de que a vida tá parada, de que a vida é mais do mesmo, de que a minha vida tá nessa mesmice, de que eu não aguento mais essa coisa, sabe, que eu não tenho controle do que vai acontecer, eu não cumpro as minhas metas e isso, com certeza, não cumprir as suas metas, as suas tarefas do dia, as coisas que você prometeu pra você mesmo, tira o seu poder pessoal. Cada dia você passa a não acreditar em você. O sentimento, eu quero que você se conecte com esse sentimento. Se você sente isso, é um indício aí de que a gente pode chegar numa situação de abuso aqui. Mas vamos começar explorando isso junto, né, com essa aluna, o que ela viveu, porque a gente pode aprender muito com a experiência das outras pessoas num grupo, né?
Por isso que o grupo do Em Sintonia com a Vida é muito bom. Aí, vamos lá. Vamos começar vendo a sua agenda, como é que é? Eu lido muito com... Tem problema na minha família, minha mãe tá com um problema de saúde, aí eu tenho que ajudar. Então, uma parte do meu dia é assim. Depois tem os meus filhos, depois tem um momento aí que eu tenho que dar pro meu... dar atenção pra minha casa, né? E depois eu tenho que também, tenho meu relacionamento, enfim. Aí meu dia já acabou, eu não consigo fazer as coisas que eu queria fazer. E eu também tô muito triste porque no meu trabalho eu não consigo ser promovida. É uma coisa que eu dou o meu melhor lá, mas a promoção não vem. Eu coloco tudo ali, mas a coisa não vem pra mim, tá? Olha só quantos sentimentos que não parecem que tem a ver com sistemas abusivos, né, que estão rodando em paralelo, como aplicativos em paralelo na nossa vida. Aí, primeiro exercício, uma das primeiras coisas que tem no Em Sintonia com a Vida é essa exploração da nossa ancestralidade. Quando ela foi começar a conhecer a história do pai e da mãe, ela viu assim que ela tinha aprendido que o pai dela era um preguiçoso. Porque, não sei porquê, as mulheres da família, algumas mulheres são muito fortes e elas conseguem colocar na cabeça da criança isso. E, de fato, a criança não vê o pai trabalhando em casa, então ela vai crescendo com essa ideia. Que meu pai é preguiçoso. Ela pegou, na infância, uma faixa da vida profissional ativa do pai dela, que teve uma crise e o pai estava desempregado. Vamos supor que uma criança agora, na pandemia, veja um pai que foi liberado, que ele não está podendo trabalhar. Essa criança, dependendo, ela vai criar hoje uma ideia de que o pai talvez não trabalhe, porque ela vê a mãe lá limpando a casa, nananã, e o pai talvez esteja fazendo algum trabalho online, ela não conecta com aquilo. Então essa aluna, ela conectou que o pai realmente não trabalhava. E aí ela conectou que os homens não são bons, eles não trabalham. Então se eu tiver que casar, eu vou ter que me virar. E vai continuando. E aí realmente casou e se dedicava muito pro casamento, se dedicava muito para aquele relacionamento, se dedicava muito pro trabalho. E aí começou a entender que quando uma pessoa não troca com a gente dá ainda mais. E aí começou a se colocar em situações abusivas. E aí quando ela vai investigar a história da mãe, aí eu tenho umas perguntas que eu faço lá, né? E uma das perguntas que eu vou te fazer é: como que você enxerga? Vamos pegar aí umas 5 pessoas da sua família que você admira. Como que você enxerga que é o comportamento delas? A sua tia, sua mãe, o seu pai. Perceba, tudo conta. Perceba se você só lembra dos homens da sua família, das mulheres da sua família, se a coisa é mais equilibrada para você. Começa a perceber como, né, a relação de abuso, ela começa num desequilíbrio de trocas. Eu tô sempre falando isso aqui, sobre equilíbrio de trocas. Como que é a troca vamos supor que você pegue a sua mãe. Como que é a troca da sua mãe com outras pessoas, né? Então, se eu fosse falar da minha mãe, eu sempre vi minha mãe se dedicando muito pro relacionamento dela com os amigos dela. Ela sempre estava presente, ela sempre ia além, e nas comunidades que ela participava, ela tomava frente de coisas que ninguém queria fazer. Ela, com a prática, com o comportamento dela, por ser uma pessoa muito executora, ela sempre tomou a frente disso. E como que eu posso interpretar isso como criança? Que eu tenho que ir além e fazer mais. Tenho que ir além e fazer mais. Fico sempre buscando aquela atenção das pessoas por ir além e fazer mais. E aí um segundo ponto que acontece com você, que pode ter vivido a situação, é você se sentir gratificado, graciado e muito bem com um elogio das pessoas. Nossa, que fulano de tal é legal, é bom demais estar com essa pessoa. A sua criança pode ter percebido que fazer o bem pro outro é muito legal, né? As pessoas estão lá com a gente, elas gostam da gente. E a sua criança percebeu que consegue as coisas fazendo o bem pro outro.
que consegue as coisas, consegue a atenção, consegue até às vezes dominar o outro, porque tá fazendo o bem pra ele. Nessa hora, você acabou de gerar um padrão, ou de repetir, ou de gerar um padrão abusivo pra você. Quando você entendeu uma intenção positiva que tem por trás do aplicativo de abuso, que é você ser bem recebida. Eu vou ser bem recebido pelo outro. Aquela conversa vai ser boa pra mim. A atenção daquela pessoa é boa pra mim. Você entrou no padrão de abuso. Porque a sua intenção por trás é talvez ser reconhecido, é talvez receber um afeto, um carinho. Você gera pra si um padrão de abuso. E aí você começa a valorizar essa troca, né, nessa relação com essa pessoa. Eu tô falando, pode ser no nível afetivo, pode ser no nível de trabalho, tá? Vamos esquecer um pouquinho qual é o ambiente, mas voltar pra dentro pra ver como que você tá gerando os seus abusos, né? Então, esse ciclo, né, esse fluxograma, se a gente pudesse falar assim, ele começa com uma intenção positiva. E ele pode acontecer em pontos mínimos, né? E eu quero que você entre num exercício agora comigo, que ele, né, vai ser bem prático pra gente poder entender o nosso processo. Toda relação que te traz um mínimo de vazio, assim, olha, interagir com essa pessoa e não tá tudo certo aqui, tá? Ela tem um potencial de ser abusiva pra você. Isso é um ponto. E o outro ponto é, toda pessoa que numa relação de abuso é abusada, ela também pode ser uma abusadora. E a relação entre abusado e abusador quase que é uma coisa meio simbiótica, assim, ó. Um não existe sem o outro. Então o abusado, ele precisa chamar um abusador. O abusador tá vivendo abusos também, mas nesse outro lugar. Em algum outro momento, ele se torna abusado. E você que é abusado também se torna abusador em outro momento. Porque quando você tem a atenção das pessoas através do serviço, você tem um domínio sobre elas, você se torna um abusador também. Porque ela vai sempre responder a você, porque você contribuiu muito com ela, e aí entra numa relação simbiótica, né? Pra você gerar abusos e ser abusado. Então, falando de uma maneira bem prática, pega uma conversa de WhatsApp e pega um print de uma pessoa que você talvez sinta que ela é abusiva com você, essa pessoa que você tá julgando. Vamos pegar esse print da conversa e ver o quanto você escreve e o quanto a pessoa escreve. Se você tiver textões assim, ó, aqui, ó, textão seu, textinho da pessoa, textão seu, pode contar que você tá ali querendo contribuir muito com a pessoa, querendo trazer mais informação para ela, e ela não tá querendo trocar com você de alguma maneira. E você ali tá, de alguma forma, trazendo uma situação de abuso para aquela interação. Ou no papel do abusador ou no papel do abusado. Depois você sente um vazio porque não teve troca de fato. Toda relação que não tem troca, ela vai gerando uma coisa de ir pra quebra de vínculo, né? Então ela vai tirando a energia, né? Eu tô falando aqui em níveis bem práticos, só pra gente entender no dia a dia, porque eu gosto desse tema de dia a dia, né? Perceba aí como que né? Como que você se sente. E olha, existem relações que a gente não tem controle do que vai, assim, de como a gente, de cortar aquilo. Você só tá na relação, você começa a falar com a pessoa, tem o seu textão, tem o textinho da pessoa, tem o seu textão. Tem sempre você contribuindo com ela, mas de alguma forma, e você não sabe por quê, aquela pessoa tem a sua atenção. E toda vez que aquela pessoa aparece na sua vida, por algum motivo, por algo que aconteceu no passado, a sua atenção tá voltada para aquela pessoa. Então ela e você mantém realmente uma coisa abusiva um com a outra, e quando ela não te dá aquele textinho de atenção, você se sente em processo de solidão, né? Porque isso tudo pode ter acontecido lá na sua ancestralidade já. E aí, você começa a sacar o que você se pergunta, né? Uma das formas de você sair desse processo é se perguntar, cara, qual que é a minha intenção? A pergunta aí que vai te libertar é,
Qual que é a minha intenção real? E aí você tem que ser sincera e sincero com você mesmo. Qual que é a minha intenção real com essa relação? O que eu tô fazendo aqui? O que eu quero de verdade? Eu quero que essa pessoa cresça, mas eu tenho domínio sobre o crescimento dela? Por que eu quero que essa pessoa seja transformada? Quem sou eu? Né? Por isso que eu tô contribuindo tanto com ela, eu não dou a chance a ela de contribuir comigo, né? Só você dá, a relação vai correr para quebra de vínculo. Então, é nesse ponto que as pessoas que vivem abusos estão gerando abusos. E isso tá um botão, tá assim, assinou um contrato, tá na aura da pessoa. A maioria das relações que ela vai ter, ela vai transformar isso em relações abusivas. Ou porque ela quer servir muito, e enquanto ela não tiver consciência da parada, porque é isso que dá o clique e faz a diferença. Eu acredito que agora, depois que você percebeu isso, um mínimo detalhe que eu falei aqui, você começou a ter consciência de atitudes suas, e é essa consciência que te leva para transformação, né? Como que eu vou transformar isso em mim, né? Qual que é a vantagem que você pode tirar da tua história ancestral com tudo isso? Quando você entende que os seus ancestrais já viveram abusos antes de você nascer, você entende que você não precisa mais daquilo, que você não precisa viver uma história de serviçal. Não é porque os teus ancestrais foram serviçais que você precisa continuar. E para isso eu quero falar sobre um tema que eu quero abrir a nossa consciência aqui, sobre o corpo negro e a pele negra, né? Que muitas pessoas... que muitos de nós tivemos como antepassados a experiência de que um corpo negro deveria servir. E nós ficamos com isso sistemicamente impregnados na gente, né? Então, eu queria trazer um pouco da atenção de se você é um corpo branco ou se você é um corpo negro, independentemente, nós vivemos essa situação de abuso, né? Por cor de pele, e hoje nós estamos sendo chamados para modificar esse padrão. Então, cada vez que a gente adquirir consciência de como nós geramos também, como brancos, os processos abusivos, isso é uma limpeza também da história como um todo. Lá atrás, o que aconteceu lá no passado, aconteceu no passado e não funciona mais para agora. E a gente, com essa consciência, a gente pode dar um passo a mais e falar o que é que eu estou fazendo que não funciona mais para uma coisa como um todo, não só para mim, mas o que eu estou fazendo que não funciona mais para o sistema como um todo. Quando você olha através da forma sistêmica, você começa a ter um pouquinho de consciência de que não é só você, de que existem outras coisas no entorno dessa história, de que os seus antepassados começaram uma história e podem ter começado algo e deixado uma herança positiva para você e você crescer essa herança. E se eles deixaram uma herança que você hoje olha como negativa, para lá, para o passado deles, tinha uma intenção que talvez era positiva. E aquilo que eles fizeram trouxe a sobrevivência para eles. E através da sobrevivência deles, você pôde estar aqui. Então, essa consciência te coloca num outro estado de poder. Você fala, poxa, eles já começaram, então eu vou agora começar a ir pro meu processo, né? Eu falei um pouco sobre essa coisa do abuso, então quero que você lembre que todo o abuso e processo de solidão começa num desvio no equilíbrio das trocas, na forma como você se coloca e na intenção que você tem com aquela relação. Se você está querendo muito ter a atenção das pessoas ou daquela pessoa específica, se você está em culpa por algo que aconteceu no passado e você quer manter o contato com aquela pessoa e aquela relação com uma ilusão de que vai ser limpo, volte para a realidade, né? Cris, como que eu faço para quebrar esses padrões e para sair desses processos? A coisa mais natural e que eu consigo te falar aqui, né? Porque a gente vai quebrando isso, não é uma coisa que você quebra agora, mas você vai tendo consciência e quebrando isso. Por isso que estar em um grupo, como o grupo de alunos de sintonia, é bom para você. Porque você começa a ser estimulado a pensar assim, a pensar de forma sistêmica, a entender conceitos sistêmicos e você vai quebrando isso. Mas uma coisa que começa a quebradeira, né? Começa a quebradeira. Depois disso daí, que se você aplicar todos os dias isso,
você é capaz de transformar tudo, porque é uma ferramenta simples e a gente nem sempre quer aplicar, é a ferramenta de olhar para a realidade. Eu olho para a realidade o tempo inteiro. O que é que de fato eu ainda estou buscando nessa relação? O que é que de fato eu ainda quero? O que é que de fato eu ainda espero dessa pessoa que está sendo abusiva comigo? Você só consegue ter esse comportamento, de se perguntar isso, depois que você tem uma consciência de que o comportamento é abusivo. Porque tem gente que ainda está no estágio anterior, que ainda nem percebeu que está vivendo um abuso. E essas pessoas, elas precisam, não que elas precisam, essas pessoas nem sempre elas vão prestar atenção quando alguém falar pra elas vão, ainda estão num estágio, né, que é um estágio que tá tudo bem, eu tô vivendo abuso, mas eu não percebi ainda, e pra mim, aparentemente, tá tudo bem. Se tem alguma coisa na tua vida que não tá gerando o resultado que você quer, se tem alguma relação na tua vida que de vez em pega lá as suas últimas 30 interações com a pessoa, é tua mulher, teu marido, mas você acordou e a interação foi positiva. Na hora do almoço tiveram uma briga. Pega as tuas últimas interações, 30 últimas interações, e analisa matematicamente. Se tiver muito mais coisa negativa do que coisa positiva, já é um indício, já é um sinalzinho aí de que você pode sentar e avaliar essa relação para entender qual que é a tua intenção ainda com isso e por que vocês não estão se melhorando como pessoas e melhorando essa relação. Em algum das nossas conversas de desafio sistêmico, eu falei como se a relação fosse uma outra pessoa, né? Tem você, tem o outro, tem a outra pessoa. Quando você faz essa média, você fala assim, caraca, a média aqui não tá muito legal, né? Muito provavelmente essa relação não tá me levando pra cima, né? E aí vem um outro conceito que pra mim foi um tapa na cara, que tem a ver com tudo que eu falei no início, que é a gente ir pra prática, né? Eu falei isso nos stories hoje. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela frase que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? E eu escuto isso toda hora, um monte de gente fala isso e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, eu acredito que isso é verdade. Acontece que eu sempre escuto isso, mas eu nunca faço nada, eu nunca ajo, eu nunca tomo uma atitude em relação a isso. E aí a pergunta intrigante que eu quero deixar pra você nesse dia de hoje é: você já fez alguma coisa com relação a isso? Sabe? Se a média das últimas 5 interações, das últimas 30 interações que você teve com uma pessoa não é boa pra você, você já teve coragem de tomar uma atitude, recategorizar essa pessoa? Porque nem sempre você precisa tirar uma pessoa da sua vida, mas você pode recategorizar ela num outro lugar ali e a sua interação com ela ser diferente a partir de agora, de uma atitude nova que você tomou, né? Então, eu de vez em quando eu faço isso quando dói. Então eu tinha uma amiga que eu ainda amo, só que o amor era cego no início. A gente tinha uma relação e o meu amor por ela, o amor dela por mim era cego. E aí eu percebia que sempre quando a gente conversava ou mandava alguma coisa que eu tô fazendo, eu sempre recebia uma resposta que ela não vinha pra mim muito positiva. Era, assim, sempre uma zoeirinha ou algo assim. Não voltava pra mim uma coisa positiva. E aí eu saquei, né? Porque eu tava mandando os meus progressos ou as coisas que eu fazia e talvez ela não tivesse progredindo na vida dela na mesma velocidade que eu tava. E talvez o fato de eu mandar os meus progressos fosse dolorido pra ela, não sei. Então as respostas que vinham me deixavam assim num estado de não ficar animada para o próximo progresso. E aí eu tive que recategorizar essa amizade. Eu entendi, essa amiga aqui não é uma amiga para se mandar progresso, essa amiga aqui é uma amiga para conversar sobre os temas XYZ, porque é o tema que ela gosta. Então recategoriza para que você possa ter um amor real. O amor com a realidade, porque na realidade você aceita a pessoa do jeito que ela é e fala, olha, essa pessoa aqui, e talvez você chegue nessa conclusão, essa pessoa com quem eu estou casada, o que é importante pra ela é isso e aquilo. Vou contar um caso de casamento pra você poder... isso te ajuda a amar as pessoas do jeito que elas são, sabe? E,
Cara, esse é o amor real, é o amor da prática, entendeu? E aí você consegue entender. Hoje eu consigo conviver, eu tenho um amor absurdo pela minha amiga e eu sou muito feliz quando a gente vai fazer coisas que é do tipo que ela gosta. E eu parei de ficar mandando coisas que são importantes pra mim do dia a dia, progresso, falar sobre livros que eu li. Eu parei de fazer isso porque não é a parada dela. E agora eu amo ela do jeito que ela é e provavelmente ela se sentiu mais respeitada também. Então eu tava sendo abusiva nesse processo, né? Em casamento. Eu tive uma aluna que ela casou, só que assim, ela namorava e desde quando ela namorava, o namorado dela, ele buscava trabalhos fora. Então, eu tava namorando aqui em São Paulo, mas aí ele pegou um trabalho pra fazer, não sei, vou chutar, vamos supor, no Acre, né? E aí ele ficava 20 dias, um mês lá e voltava. Aí depois ele pegava um trabalho pra fazer no Japão. Depois, sabe assim, ele sempre pegava uns trabalhos onde ele não estava em casa. E esse foi o namoro. E aí ela casou com ele. E aí ele fez o quê? A mesma coisa, né, gente? Porque a pessoa já tava mostrando a verdade dela, eu não sei o que ela acreditava que ia mudar. Quando ela fez esse trabalho de recategorização, de entendimento, que ela percebeu, ela teve consciência de que ela estava se sentindo abusada e em solidão com esse relacionamento, mas na verdade essa pessoa era desse jeito. Quando ela foi pra realidade do amor, olha, essa pessoa é desse jeito, ela sempre foi assim comigo. E aí ela aceitou a realidade dela, que ela não tinha aceitado antes, que foi: eu não quero isso. Eu quero ele, mas eu não quero isso. Isso me maltrata, isso é abusivo pra mim. E aí quando ela aceitou a realidade, ela foi para um raciocínio do seguinte: de fato, eu consigo viver só. Porque, de fato, se eu pegar a minha relação, as últimas interações, os últimos 5 anos que nós estamos juntos, a gente só esteve junto fisicamente nessa data, nessa data, nessa data, nessa data. Então, de fato, a nossa relação, o maior tempo dela sou eu só. Então eu consigo viver só. Esse cara é o meu melhor amigo com quem eu converso pelo telefone. E aí ela começou a entender uma força dentro dela que antes gerava uma situação abusiva de às vezes ficar correndo atrás desse namoro. E não era o que ela não queria ficar viajando. E às vezes ela ia, pegava o dinheiro que ela queria passar umas férias em algum lugar, conhecer algum lugar com ele. Não fazia isso porque ele estava trabalhando na China e ela pegava o dinheirinho dela para ir ver o namorado, passava lá 1 semana, 2 com ele, mas ele estava trabalhando, de fato eles não viviam. Quando ela sentou e aceitou a realidade, ela entendeu qual era o nível de relação que ela tinha com ele, né? Então, a realidade que é um remedinho amargo no início, mas ela nos tira do amor cego. Ela nos tira do amor infantil que a gente recebe no início. Esse amor cego e esse amor infantil é o responsável por nos colocar numa situação da criança que sofre o abuso e a solidão sem perceber a força que existe dentro da gente na capacidade de transpor os obstáculos, na capacidade de perceber que sim, eu tenho todos os recursos, os meus pais me prepararam para eu estar só. Eu tenho todos os recursos. Só que é melhor quando eu estou com essa pessoa que eu amo. Mas se eu tenho todos os recursos, eu não vou com buracos para uma relação. Eu vou completa. E aí eu encontro uma pessoa que a completa também. Porque se eu não tenho buracos, eu não vou esperar que alguém precise preencher os meus buracos. Se eu tenho buraquinho, se eu me vejo como sem recursos para algo, eu tô na criança, eu vou procurar alguém para preencher aquilo. E aí eu já começo a minha relação num patamar diferente da outra pessoa. Porque se essa pessoa aqui vai me preencher com alguma coisa, eu tô esperando que ela me preencha e eu não tenho isso, eu vou estar sempre dependendo dessa pessoa. E se eu não tiver consciência para falar, não, eu me basto, eu me banco, eu me basto, mas é melhor estar com você. Aí a gente entra numa relação de, como eu falo, 2 anjos ou 2 demônios, porque anjo e demônio não rola, né? Então, é isso daí que faz com que você comece a quebrar
o padrão abusivo, o padrão da forma como a tua avó vivia os relacionamentos dela. E olha, eu já cansei de ouvir em consultoria individual, né, em sessão de constelação familiar individual principalmente, a seguinte pergunta que eu faço: você sabe como que foi a história do casamento da sua avó com seu avô? Ai, não sei, não conheci minha avó, mas o meu avô traía minha avó, ele tinha milhares de mulheres, ele era abusivo com ela, ele era violento, e ele nananã, e nananã. E aí, o que aconteceu com ele? Ah, então ninguém sabe da história dele. Como assim o cara era violento, era super forte, e no final, a história dele que some? Os fortes contam a história. Quem é, né? Os livros são escritos por quem venceu a guerra. Se você tá sabendo da história, foi porque um forte te contou. Então, não era o seu avô que era forte, né? Eu falo isso. É a sua avó. É a sua avó que manipulou a história de alguma maneira. A gente entra no campo e percebe o quanto as mulheres têm a capacidade também de afastar os homens, porque elas estão com a barriga, né? E é uma força do feminino que a gente não costuma prestar atenção. E aí a pessoa começa a equilibrar. Eu vou ter que dar uma olhada aqui na história do meu avô direito pra ver o que aconteceu. E quando vai olhar, percebe. E se tivesse a chance de falar, perceberia que não foi muito aquilo que contaram. Significa que a minha avó estava mentindo? Não. Significa que a avó estava contando a versão dela da história real para ela. Significa que você, como criança, absorveu isso real para você como criança. Só que agora você é adulto e poderia estar incluindo mais uma história aí. E você perdeu essa parte sua, né? E aí você fica com uma crença de que homens fazem isso e isso de alguma forma te prejudica, né? Então, começa a questionar, né? Começa a ver. E aí vamos fazer... Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Já respondi como que o abuso acontece. Tá, vamos fazer o exercício então, quem topa? Se você tá aí. Eu vou fazer esse exercício. Eu quero que você se concentre um pouco pra você poder se conectar, porque o seu corpo é o GPS das coisas, né? E quando a gente fala de abuso, a gente entra numa dor que a gente não sabe como resolver. Tá dentro da gente. Quando aperta, tipo, eu não consigo sair desse negócio, vira aqui pro tapete voador e fala: nossa, Cristina, por que você tá deixando um botãozinho apertado te colocar numa conchinha? Não consigo fazer isso, porque ou eu tô vivendo o abuso ou eu tô fora dele, né? E agora eu vou te convidar pra gente fazer isso. A gente vai apertar e vai automaticamente sair e ver ele apertado pra poder entender. Então, pra você sacar as coisas que acontecem dentro de você, você vai ter que confiar muito no seu corpo. O seu corpo vai ser o GPS dessa história. É isso que acontece num processo de constelação familiar, é isso que acontece nos exercícios práticos lá no Em Sintonia com a Vida. O seu corpo vai te dizer, né? Então, bora, a galera aí colocou pra mim, legal, sei que você tá comigo. Se você estiver cozinhando, desliga o fogo do arroz. Esse exercício vai ser muito importante. Se você tiver a chance também de repetir esse exercício em outros momentos, faça isso, porque é uma forma de você ir limpando esses registros, essas situações de abusos que você viveu depois de toda essa consciência que você adquiriu. O meu estômago tá querendo me dizer algo. Esse daí é fome, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você... GPS ligado, então? GPS ligado, beleza. Consciência corporal. Então, deixa esse celular aí, se você estava segurando, deixa ele, escuta a minha voz. E eu quero que você faça assim como se fosse uma massagenzinha, assim, ó. Passando shampoo, cabelo. Massagenzinha. Massagem. Só pra ativar, só pra você se perceber presente. Vai fazendo essa massagenzinha. E depois começa a dar umas batidinhas assim, ó. Todo o couro cabeludo, têmporas aqui atrás e respira. Vai dando essas batidinhas. Respira. Vai sentindo como isso ativa algo em você. E vai passando a mão nesse corpo e vai agradecendo. Obrigado, corpo. Gratidão por eu estar vivo, aqui. Gratidão por
isso tudo estar acontecendo nesse momento, numa configuração perfeita para eu entender tudo isso. Tudo que vai vir agora, corpo, é conhecimento e luz para o nosso próximo passo. E nós podemos aceitar isso. Não precisamos resistir. E tá tudo bem. Fala isso pro teu corpo. Vamos começar uma amizade aí com esse corpo. Tava distanciado dele. Fala com muito carinho com o seu corpo. E vai voltando pra cá. Enquanto você vai voltando, eu vou organizar aqui os nossos bonequinhos. E eu quero que você pegue aí, acho que você tá conseguindo enxergar, né, aqui. Eu quero que você pegue, primeiro, antes, uma coisa que tá te incomodando bastante, assim, na tua vida. Pode ser uma coisa que tá se repetindo, pode ser uma sensação de se sentir abusado numa relação, pode ser qualquer coisa que esteja te incomodando, porque o que tá te incomodando nesse momento é a plaquinha que fala, vai por aqui, esse é o caminho. E a gente vai trabalhar isso, tá bom? Então, vai lembrando aí, ó, o que tá me incomodando nesse momento? Falta de grana, o que tá me incomodando? Isso, beleza? E agora, você vai ser essa pequenininha aqui. E aqui, ó, aqui vai ser toda a sua ancestralidade. A gente vai pegar uma ancestralidade feminina aqui, tá bom? Então, a gente vai entrar em contato com, lá atrás, com a última das ancestrais. E eu quero que você imagine aí, você pode até fechar os olhos e começa a imaginar mesmo essa galera, como se estivesse numa filinha. Você e uma fila de uma galera aí. Inspira, solta o ar. E começa a receber a forma como essas pessoas resolviam as coisas. E pergunte, vai perguntando para essa galera, para sua mãe. Agradece a presença delas e vai perguntando: como que você resolveria esse problema que eu tô vivendo agora? O que você faria? E espera a resposta. O que você faria, mãe, no meu lugar? O que você faria, vó? O que você faria, bisa? Aí na sua realidade, sem tecnologia, com tecnologia, o que você faria? Recebe essa resposta e põe em prática. Aos poucos você pode ir abrindo seus olhos, se você fechou. E essa resposta veio para você. Guarda com você. Escreve em algum lugar e faz isso acontecer. Tá bom? Então, essa ancestral sua que te respondeu, ela venceu de alguma forma uma situação abusiva e foi além, foi à frente, né? E hoje você pode agradecê-la. E a partir desse exercício, você pode começar a entrar em contato com ela mesmo e sempre se perguntar: o que você faria no meu lugar, né? Esse é o meu exercício prático de hoje. Eu tenho 18 segundos aqui, então eu vou me despedir. Eu queria que você compartilhasse comigo o que você recebeu desse exercício, desse contato com a sua ancestral forte. Comenta lá no post-it pra mim qual foi seu aprendizado e um beijo no seu coração. Fica bem. Tchauzinho.